Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar como é que você faz para chutar em provas do CESP. Mas Paulo, todo mundo fala para mim que é para eu não chutar, eu falo, mas se você fizer o que todo mundo faz, você vai ter o resultado que todo mundo tem. Para quem não me conhece, eu sou Paulo Moreira, sou gestor TCU e meu objetivo é fazer com que você encontre o caminho até a sua aprovação. Então vamos lá. Primeira coisa, chutar no CESP. Chutar no CESP é uma polêmica absurda. Todo mundo fala, Paulo, não vou chutar, só vou fazer o que eu tenho certeza. Por quê? Porque uma errada anula uma certa. Então chegamos ao primeiro ponto. Esse tipo de chute aqui serve para aquelas questões em que uma errada anula uma certa. O que isso quer dizer? Quando você faz uma questão, resolve, acerta ela, você ganha um ponto. Se você resolver a segunda questão, você errar, você vai perder aquele, você ganha menos um ponto. O que é isso? Você ganhou um ponto em uma, perdeu um ponto em outra. Somou zero. Ou seja, a cada uma questão que você fizer errada, ela vai anular uma questão, um ponto de uma questão que você acertou. O que o CESP faz com isso? Ele deixa o candidato com medo de chutar, deixa a pessoa só vai para a prova para fazer o que ela tem certeza. E aí, quem tem estratégia de prova no CESP vai melhor. Então, eu tô te dando aqui, ó, isso aqui é conteúdo de ouro, de ouro. Isso aqui vale a aprovação. Se tem muita gente que eu conheço que se soubesse disso aqui, ela passaria. Vamos lá. Primeiro de tudo, tem que ter uma premissa fundamental. A premissa fundamental é a seguinte. É isso mesmo. O candidato, ele tem que estar preparado. Não adianta o candidato ir para a prova falando que vai, achando que vai passar só no chute. Não. A premissa fundamental é que o candidato esteja preparado. Se ele não estiver preparado, já nem aplica essa técnica aqui. Essa técnica aqui é para aquela concurseira que ele está aqui quase passando. E aí essa nota vai alavancar a pontuação dele para que ele consiga entrar nas vagas, consiga a sua aprovação, consiga a sua redação corrigida. Então, primeiro ponto, tem que estar preparado. E a gente tem dois tipos de chutes. O primeiro tipo é equilíbrio, é o equilíbrio. E o outro é a previsão. Beleza? Então são dois tipos. Você vai ter prova que você pode usar vai ter prova que você pode usar outro e tem prova que você pode usar os dois. Equilíbrio entre as respostas. Esse aqui acho que é a técnica de estudo mais conhecida. Não sei, acho que todo mundo aí já deve ter ouvido falar disso. Por quê? O que é isso, equilíbrio entre as questões? O CESP tem declarações do próprio diretor do CESP que ele tem uma tendência a fazer 50% das questões certas, 50% das questões erradas. Isso é exatamente 50%? Não, é um equilíbrio ali. Então, por exemplo, pode ser que numa questão de 120 itens, pode ser que venha, sei lá, 62 certas e 58 erradas. Então, você vê que assim, não foi exatamente igual, mas existe uma tendência aos 50%. Por que acontece isso? O próprio diretor do CESP deu entrevista e explicou isso, falando que é para que um candidato que não esteja preparado e vá lá chutar toda a prova, ele consiga uma pontuação melhor do que quem se preparou. É igual no colégio, que, por exemplo, tinha muito VOF ou múltipla escolha, que a pessoa chutava tudo uma letra, ou chutava tudo verdadeiro, chutava tudo falso, e aí ela conseguia garantir os 50% dela. Então vamos lá. Você sabendo desse equilíbrio, você vai fazer as questões que você tem certeza e as que você tem quase certeza, aquelas que você tem uma pequena dúvida, então você vai fazer. E aí você vai chegar no final vamos supor que tem lá 120 itens sua prova, que é o mais comum do CESP, né? 120 itens. Aí vamos supor que você está bem preparado, por isso que é importante você estar bem preparado, porque se você não estiver bem preparado, você não vai conseguir utilizar essa técnica. Você tem lá 120 itens. Aí você resolveu. Vamos supor que você conseguiu resolver lá. Deu 58 certos e deu 36 errados, né? Nossa, poderia ter colocado números redondos, né, para facilitar a minha vida aqui. E aí, o que acontece? Você olha aqui, olha o desequilíbrio. Você fala assim, pô, tenho 50, quase metade da prova certa e tenho 36 erradas. Nesse caso, tá faltando aqui
26 pontos, 26 itens. Então você falta 26 itens, então. Deixa eu ver se é isso mesmo. 26 itens. Faltam para você fechar fechar as 120 questões da prova. Então, o que você faz? Você tem com 58 questões certas, ou seja, quase 50% da questão é certa. Utilizando a premissa de que 50% da prova é certo e 50% é errado, você vai pegar esses 26 itens faltantes e vai fazer o quê? Marcar todos errados. Todos errados. Ah, mas Paulo, não tá exatamente igual. Eu vou errar umas questões. Vai. Mas, por exemplo, vamos supor que você deixasse esses 26 itens em brancos. Você ia perder 26 pontos. Vamos dar um exemplo. Você não ia deixar de ganhar, você ia ganhar 0 pontos. Mas você chutando os 26 pontos, 26 itens errados, vamos supor que você erre 6. Se errou 6, você vai pegar 26 menos 12, né? Porque além de errar, você perde 6 pontos. Então, você vai ganhar aqui, nessa situação, você vai ganhar 14 pontos. Ou seja, se você deixasse em branco, deixasse só o que você tinha certeza, você deixaria de ganhar 14 pontos. Está entendendo como isso é bom? Então, é isso que você vai fazer. Vamos supor que agora aqui você tem 100 itens. Dá o segundo exemplo aqui para ver se facilita para quem ainda ficou com dúvida. Você tem 100 itens. Você marcou lá 30 certos e marcou 45 errados. Então, aqui falta ainda 25 itens para serem marcados. O que você vai fazer com esses 25 itens? O que você vai fazer? Você vai, como aqui ó, o errado ele está com quase 50% da prova, você vai marcar os 25 itens com certos. Ah, mas Paulo, eu consigo ler aqui e entender qual que é o errado. Não. É o seguinte, se você faz primeiro as que você tem certeza e depois você parte para esse segundo ponto aqui, você tem que chutar todos no que tem menor pontuação. Todos. A partir do momento que você tenta chutar, tenta analisar, por exemplo, não, esse daqui é errado, esse daqui é certo, nessas questões que você deixou em branco, você está enviesando o seu resultado. E pode acabar você indo, ao invés de ganhar pontos, você perder. Ou seja, você não pode chegar nesses 26 itens aqui, ou nos 25 aqui, faltantes, e ficar titubeando. Ah, não, acho que esse aqui é errado. Não, você tem que chutar exatamente a quantidade de itens que você previu aqui. Se for 26, todos os 26 você marca errado. Se for 25 aqui nesse caso, todos os 25 você vai marcar ele como certo. A partir do momento em que você faz o seu julgamento sobre o item que você deixou em branco numa primeira hora, você acaba de invalidando todo esse chute aqui. Então, para não invalidar, você siga exatamente esses passos. Vou escrever aqui então. Passo 1, fazer as questões que tem certeza. Passo 2, verificar a quantidade, verificar o equilíbrio entre as respostas. Equilíbrio. E o passo 3 é você marcar o restante com a resposta menos a resposta com menor frequência. É importante também que, por exemplo, se aqui fosse 43, 45, não adianta você chutar. Por quê? Porque é muito pouco a diferença. Esse tipo de chute só cabe quando há um desequilíbrio muito grande aqui. Então, por isso que eu nunca utilizei esse chute aqui. Por quê? Porque nunca em nenhuma prova que eu fiz na minha vida
do CESP, eu consegui um desequilíbrio grande desse jeito. Mas tem gente que eu conheço que conseguiu e chutou dessa forma e passou. Beleza? Então, eu estou passando aqui, apesar de eu não ter feito isso, eu estou passando para vocês o conhecimento de que pessoas que eu conheço fizeram e conseguiram resultado com isso. E o segundo tipo, esse segundo tipo eu consegui fazer em todas as provas. Vamos lá. Que é o quê? Se você, eu acho, na minha visão, é que o primeiro tipo lá do equilíbrio, ele é mais, você consegue mais pontos, você consegue alavancar mais sua nota caso você consiga esse desequilíbrio. Mas é uma questão de, digamos, sorte. Por quê? Porque você tem que conseguir o desequilíbrio ali entre os itens. Uns tem que estar mais certo, outros tem que estar mais errado. Então, nem sempre você vai conseguir isso. E quando você não conseguir isso, o que você faz? Você vai fazer a previsão da nota. O que é a previsão da nota? Cara, primeiro eu vou te falar. Previsão da nota, ela é vai ser... Você já tem que ir para uma prova sabendo a meta. Primeira coisa que você vai fazer numa prova, quando você for para uma prova, você vai saber a meta. Então, saber sua meta. Saber a meta. Que meta que é essa? A meta de aprovação. Meta de aprovação, como que seria isso? Você pega os concursos passados e você vê mais ou menos, para estar dentro das vagas, a pontuação foi mais ou menos essa. Então a minha meta é conseguir um pouco mais do que o corte, nota de corte. Então eu fazia isso mais ou menos. A meta foi tal, então a nota de corte foi tal. Então a minha meta é colocar um pouquinho acima da nota de corte. Então, primeiro ponto é você saber a sua meta, quanto você tem que tirar naquela prova. O segundo ponto é você preparar a sua pontuação. Como assim pontuação? Durante os seus exercícios e simulados, você vai fazer o seguinte. Você vai dividir as questões em 3 tipos. Primeiro tipo é questões que você tem certeza. Segundo, é aquelas que você tem dúvida. Mas não é aquela dúvida, nossa, essa aqui eu não sei. Não, é aquela dúvida que assim, você tem quase certeza daquela resposta, mas tem alguma palavra ou tem algum sentimento que tá te deixando em dúvida naquela questão. Você já sabe que já viu aquele conteúdo, mas você não tem certeza da sua resposta. Então você tem uma pequena dúvida. E o terceiro é aquelas que você não sabe. Não sabe. Beleza? E aí você vai dividir as questões nesses 3 tipos. Vou dividir todas. Não, você só... Quando você estiver fazendo ali, você marcar. Essa daqui eu tenho certeza da resposta. Marquei. Essa aqui eu tô com uma certa dúvida. Tanto. Essa aqui eu não tenho nem noção. Mas eu vou chutar para eu saber. Quando você chutar a questão, nos seus exercícios e simulados, você tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque às vezes você não sabe porque aquela matéria não cai na sua prova. E às vezes você pode estar estudando algo que não cai na sua prova, está estudando uma matéria a mais. Então você tem que ter muito cuidado quando estiver fazendo essas questões. Primeiro ponto. Aí você vai dividir elas em 3. O que você vai fazer com isso? Você vai saber o seu percentual de acerto. Líquidos. Você já vai para o percentual de acerto líquidos. Percentual de acertos líquidos. Eu vou falar o meu aqui. O meu, certeza, quando eu era certeza, meu percentual de acerto líquidos girava em torno de 90%. Quando eu tinha dúvida, girava em torno de 50%. E quando eu não sabia, variava ali entre menos 10 a 20%. Mas em geral, dava uns 10%. A média dava isso, mas tinha vezes que assim, se eu chutasse mesmo muito sem noção, dava negativo. Então, era mais ou menos assim, por quê? Chutasse muito sem noção? Porque tem algumas coisas que mesmo que você não saiba, você consegue extrair do bom senso. Você consegue extrair aquela pequena questão ali do bom senso. Você fala assim, eu não sei isso aqui, mas eu acho que pelo bom senso é tal resposta. Então, por isso que, em geral, dava um pouco mais do que dava 10% ali positivo. Lembrando, isso aqui é acertos líquidos,
beleza? E aí, o que você vai fazer com isso? Você vai na prova, agora na prova. Você vai fazer 3 passagens na sua prova. A primeira passagem, você vai marcar as que você tem certeza, mais algumas com dúvida. Importante aqui, vou facilitar para vocês. Como eu marcava essas questões na prova? Como é que eu sabia? Por exemplo, chegava lá numa prova aqui, sei lá, 1, 2, 3, 4. Como é que eu marcava? Se eu tivesse certeza, eu marcava ela certo, certo. Ou, se eu tivesse certeza que era errado, era errado, errado. Se eu tivesse dúvida da questão, se ela fosse nessa segunda categoria, eu marcava ou ela, se eu fosse dúvidas que fosse certo, eu marcava C, dúvidas que fosse errado, E. Se eu não soubesse, eu marcava X, C ou X, E. Entenderam? Então, eu dividia as questões na minha prova, você pegar, elas eram mais ou menos assim. Certo, certo, errado, errado, quando eu tinha certeza que era certo, quando eu tinha certeza que era errado. Quando eu tinha dúvida que era certo, quando eu tinha dúvida que era errado. Quando eu não sabia, mas eu achava que tinha um pressentimento em ser certo, quando eu não sabia, mas eu achava que era errado. Então marcava assim. E aí, o que você vai fazer? Vamos dar um exemplo aqui. Você tem uma prova com 100 itens. Aí, você tem a meta de fazer 60 pontos. 60 pontos. E aí você faz a primeira passagem. As questões com certeza, você marcou 30, 40 questões. 40 questões. Dessas 40, você vai conseguir ter a nota de 36 pontos. Por quê? Porque meu percentual de acerto líquidos era 90%. E aí você marcou mais 10 questões com dúvida. Então, você vai lá e fez 5 pontos. Ou seja, você está com 41. Você ainda, mas sua meta é 60. Então você vai ter que chutar um monte para você conseguir chegar a 60. Entendeu? Esse exemplo aqui ficou um pouco ruim porque foi pouca questão com certeza. Vamos chutar aqui que você fez 60 questões com certeza. Não, 60 também é muito. 50 questões com certeza, que aí fica mais fácil. Que aí você vem aqui para 45 pontos, mais 5, você está com 50. Você só vai ter que fazer mais ou menos... Isso daqui foi mais ou menos minha nota na prova do TCU. Na prova do TCU eu utilizei essa técnica aqui. E na prova da manhã eu tinha feito... se eu não me engano, eu tinha colocado que minha meta era 60 também. Por quê? Porque eu tinha visto que no concurso anterior a nota de corte foi 116. Eu não lembro se era 116, 117. E então eu tinha meta de fazer 60 em cada prova. 60 na prova da manhã, conhecimentos básicos. 60 na prova da tarde, conhecimentos específicos. Então eu não consegui chegar aos 60 nesse sistema aqui, mas eu cheguei aos 58 pontos na prova. Quando saiu o resultado, eu fiz 59 pontos na manhã. Na prova da tarde, eu não consegui chegar aos 60 também. Cheguei aos 58. Quando saiu o resultado, eu fiz 57. Então, para vocês verem o que eu tô passando aqui para vocês, é porque eu confio nesse método. Eu realmente testei isso aqui. Eu testei isso aqui, testei muito, porque eu sabia o que acontece. Minha preparação no TCU, eu não estudei por muito tempo. Então eu sabia, cara, para eu ir para essa prova e conseguir alavancar minha nota, eu vou ter que ter estratégia de prova. E isso daqui foi uma das coisas que eu testei muito. Eu fiz muito simulado em cima disso aqui. Então vamos lá. Fez aqui 50 pontos. Então você ainda tem que ganhar 10 pontos. E onde é que você ganha esses 10 pontos? Você ganha esses 10 pontos chutando mais. Lembra que eu coloquei aqui, ó, você na primeira passagem, você vai fazer algumas com dúvida. Então, as outras que você tem dúvida, você vai marcar. Vamos supor que você marque mais 10.
que você tem dúvida. E aí você consiga mais 5 pontos. Então dos 50 agora você está com 55. E você ainda falta 30 questões para você fazer. E aqui, ó, você vai ter que chutar umas que você não tem noção. Eu não gostava de chutar muitas que eu não tinha noção. Eu gostava de deixar elas ali no nível, chutar no máximo umas 10 questões que eu não tinha noção. Porque às vezes você dá um pouco de sorte e consegue alavancar um pouco mais. Vamos supor que eu faça mais 10 e eu consigo um ponto. Então somando deu 56. Se eu fizesse só as questões que eu tinha certeza, eu sairia com 45. Agora eu estou saindo com 56. 56 não é a sua meta, mas é muito próximo à sua meta. Mas você analisando aqui, ó, você vê que foram feitas apenas 80 questões. E o que eu recomendo, 80 questões de 100 questões da prova, né? E o que eu recomendo que você faça? Deixar a questão em branco, chutar tudo, chutar todas as questões. Se você tiver muitas questões nesses dois tipos aqui, com dúvida e com certeza, eu recomendo que você faça todas essas questões, todas essas daqui. Agora, se sua prova ficou muito dessa daqui, eu não recomendo que você faça tudo, porque existe essa variável aqui, ela pode diminuir sua nota realmente. O que eu recomendo mesmo é você deixe de 5 a 10% da prova em branco. 5% a 10%, ou seja, numa prova de 120 questões, eu recomendo até 12 estourando assim, para deixar em branco, ok? Porque o que acontece? Cara, por mais que você estude, o CESP ele tem 3 tipos de questões. Tem as questões fáceis, as questões médias, as questões difíceis. E eu acho que ainda tem a quarta, que é as questões impossíveis, que é aquelas questões que assim, ou a pessoa ela tem conhecimento, domina total aquele assunto, ou ela não viu aquele assunto de tão profundo que é. Como assim domina total? Por exemplo, na minha prova do TCU, tinha questões de estatística que eu deixei as 5 questões de estatística em branco. E aí, quando eu saí da prova, eu saí preocupadão. Falei, puxa, eu deixei as 5 questões e o meu limite era quantos? 5%. Então, as 5 de estatística eu deixei em branco, o resto da prova eu fiz tudo. E aí eu falei, pô, deixei 5 questões em branco. Quando eu fui ver, todo mundo tinha deixado a questão em branco. Então, aí que eu falo pra você, se tá difícil pra você, tá difícil pra todo mundo. E quando a gente foi ver no curso de formação, por coincidência, somente o cara que era estatístico que fez essas questões de estatísticas. Beleza? Então, são os 2 tipos de chute aqui. O primeiro que eu falei é o equilíbrio. Se você tiver a oportunidade de fazer esse chute na sua prova, eu recomendo realmente que você faça. Mas lembrando da premissa fundamental, você tem que estar preparado para a prova. Porque se você for ali marcando e depois que quiser chutar, não vai dar certo. E o segundo tipo é a previsão da nota. Esse daqui eu não estou passando porque teve um amigo meu que fez, não. Esse daqui eu realmente fiz, testei várias vezes e deu certo, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí, o que você achou, deixa sua crítica construtiva, compartilha com seus amigos também e até o próximo vídeo.